Boa tarde, professora Dávila. Meu nome é Alexandro e vou iniciar o trabalho do nosso grupo falando um pouco sobre justiça universal, segundo a teoria do justo, a teoria aristotélica que tem como objetivo dar a cada um o que é seu. Esse seria o ideal de justiça de Aristóteles. Então, para Aristóteles, o Estado é extremamente necessário. Ele não é algo simples, uma simples organização, né? Ele é essencial e fundamental para a vida do cidadão. Aristóteles vê o homem como um animal político. E como animal político, ele não imagina esse ser sem exercer a vida política. Então, o Estado ele serviria para regular a vida do cidadão em sociedade. Né? Como ele poderia fazer isso? Como ele poderia regulamentar? Através de leis. Essas leis é onde estaria contida a ideia de justiça. Essa justiça teria como princípio e também como objetivo a igualdade. Trazendo igualdade, ela traria uma vida em sociedade mais igualitária, mais feliz e mais próxima ao ideal de felicidade, segundo Aristóteles. Né? Para Aristóteles, a justiça é uma virtude acima de outras virtudes como coragem, benevolência, porque até para exercer praticamente todas as virtudes você tem que ser justo, você tem que exercer a justiça também, né? Então, Aristóteles estudou bastante a justiça, escreveu bastante sobre justiça, e o vocábulo justiça tem vários sentidos. Um deles seria a justiça universal. Né? Essa justiça universal, o que ela quer dizer? A justiça universal ela é a observância da lei, de tudo aquilo, diz respeito a tudo aquilo que já está legitimado para o bem-estar social, que é o bem-estar social de todos, a vida comum de todos. Né? Então, o justo universal seria aquela pessoa que observa a lei, que a obedece, né? Porque essa lei ela tem um caráter vinculante, ela alcança todos. Então, todos quem obedecê-la seria o justo e quem desobedece seria o injusto, segundo a visão aristotélica. Então, a gente pode ver que a ideia de justiça universal está extremamente ligada. Justiça e legalidade, elas se fundem. Aqui, para você ser justo, você tem que obedecer à lei. Você tem que exercitar e exercitar a lei. Então, é isso que eu tinha para falar. Espero que eu tenha conseguido expressar o que queria dizer. E o meu grupo vai dar sequência ao trabalho. Muito obrigado. Bom, eu agora vou falar um pouco sobre a justiça distributiva. Veja, a justiça distributiva, como o próprio nome já diz, ela vai estar intrinsecamente ligada com a questão da distribuição de bens, de honrarias, de direitos para uma comunidade política, ou seja, para os seus cidadãos, não é mesmo? Se, no caso, tem a questão das partes iguais, né, das partes desiguais, mas o enfoque que eu quero trazer aqui é que essa justiça ela vai ter um caráter proporcional, que esse caráter proporcional ele vai estar diretamente ligado com a questão da meritocracia, ou seja, do mérito do indivíduo. Né? O que é que Aristóteles, com sua ideia de justiça distributiva, quer trazer? Ele traz que uns são mais merecedores de outros por conta que tiveram um mérito maior, né? Tem toda uma questão, de acordo com Aristóteles, né? Tem toda uma questão também das desigualdades naturais, sociais, que já é embutida dentro da justiça distributiva. Então, o que eu friso aqui hoje é que vai ter essa ideia que está ligada diretamente ao mérito do indivíduo. Ela faz essa distinção assim, de acordo com o mérito do indivíduo. E Aristóteles já destaca isso também na sua ideia de igualdade proporcional, que está dentro da matemática aristotélica. Ou seja, a igualdade proporcional é 2 para 1. Diretamente ligada, a justiça distributiva vai estar diretamente ligada a isso, vai se espelhar nisso. Veja, e um exemplo que eu trago aqui, que é só para a gente fixar, um exemplo bem fácil, é que se existem peças de ferragens
Essas peças de ferragens terão que ser destinadas aos melhores ferreiros, isso de acordo com Aristóteles, porque segundo ele, o mérito deles é maior e é como se essas peças fossem criadas exatamente para eles, eles vão ter um usufruto maior delas, porque seus méritos são maiores, ou seja, é uma questão, por exemplo, de merecimento, né? Então é justamente isso a justiça distributiva. Tem também toda aquela questão, por exemplo, do Estado, quando vai distribuir honrarias e bens e cargos, tudo com a questão justamente essa questão da meritocracia do indivíduo, né? E agora assim, uma crítica que eu trago aqui para realmente não correr em anacronismos históricos. Veja, Aristóteles pensou isso há muito tempo. E esse tipo de justiça hoje ele é passível de críticas, por conta que não há de se falar em meritocracia aqui no nosso país, friso aqui na questão do nosso país, enquanto há pessoas morrendo de fome e pessoas pedindo no sinal. Ou seja, para ter uma questão justa, todos teriam que partir, né, do mesmo ponto de largada, e não um partir, não já está quase no fim e o outro ainda está quase na largada, né? Essa questão de meritocracia hoje ela é uma mentira. Por quê? O que é que se tem hoje por meritocracia? Foi a ideia trazida pela elite, né, que tornou universalmente a meritocracia como se fosse uma coisa muito boa e que não tivesse desigualdade sobre elas. Mas essa questão de meritocracia hoje ela serve mais para o enriquecimento de uma ordem social, que é o capitalismo, que serve justamente para servir ao capital. Pronto, é só isso. Então, muito obrigado. Já expliquei a crítica e a justiça distributiva já está explicada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hugo e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a justiça corretiva aqui com vocês. Mas antes da gente se aprofundar, é melhor a gente voltar um pouquinho no tempo para a gente entender melhor como ela surgiu e tudo, como ela acontece e tudo mais. Então a gente vai voltar até a época de Aristóteles. Aristóteles acreditava em duas virtudes muito fortes, que era a ética e também a justiça. Na ética ele acreditava que se uma pessoa era ética, ela podia ingressar na política. E ingressando na política e sendo ético, ela poderia fazer um bem a toda a comunidade no geral, a toda a sociedade. E acreditava que na justiça, uma pessoa sendo justa e tendo uma justiça em geral, na população, na sociedade, todo mundo ficava na igualdade. Ele acreditava em todo um sentido de igualdade. Então, para ele, existiam duas vertentes dessa justiça. Existia a justiça universal, que era o que estava na lei, que estava escrito na lei. Ele acreditava que se estava na lei, então era para o bem da população, todo o bem da comunidade, da sociedade. E também existia o outro ramo, a justiça particular. O que é a justiça particular? Era subdividida em dois, a justiça distributiva e a justiça corretiva, que é a minha parte. A justiça distributiva vai ficar um outro colega meu que vai falar sobre essa parte. Na minha parte, na justiça corretiva, o que é essa justiça corretiva? Pelo próprio nome já diz, é uma justiça para você corrigir os excedentes, corrigir o que está errado na justiça. Então, o que era? Ela também é dividida em duas, a justiça voluntária e a involuntária. Na justiça voluntária, você mesmo faz a troca porque você quer. Você faz a troca porque você quer. Por exemplo, eu quero trocar alimentos em remédios. Tudo bem, você pode fazer essa troca. É uma troca voluntária. Você pode. Na nossa sociedade sempre foi marcada por essas trocas. O escambo também era troca de mercadorias. Sempre existem as trocas. Porém, também existem as trocas involuntárias. Nas trocas involuntárias, por exemplo, o furto. Você não quer fazer essa troca entre aspas. Você não quer. Então, cabe à sociedade ressarcir o que você perdeu. Não há mais, não há menos. Apenas igualar. Uma equidade, uma igualdade aritmética. Você tinha, você tem que ter novamente. Então, cabe ao juiz, à justiça, fazer essa igualdade. Então, é isso, entre aspas, a justiça corretiva. Só um pouquinho da justiça corretiva. Pronto. Antes de falar sobre o justo natural, é necessário falar sobre a justiça política, que encontramos duas divisões de gênero, que são a justiça natural e a justiça legal.
Na visão de Aristóteles, seria o justo natural e o justo legal, que corresponde às prescrições derivadas nos nomos, que seriam as regras vigentes entre os cidadãos políticos, que encontram-se nos fundamentos da natureza. Aristóteles cita que a justiça política é em parte natural e em parte legal. São naturais todas as coisas em todos os lugares, têm a mesma força e não depende de nós aceitarmos ou não aquilo. E é legal aquilo que, a princípio, pode ser determinado indiferentemente, de uma maneira ou de outra, mas depois de determinado, já não pode ser mais indiferente. O justo natural basicamente consiste no conjunto de todas as regras que encontram-se nas aplicações válidas, forças e aceitações universais. Assim pode-se definir o justo natural como sendo parte do justo político, que encontra respaldo na natureza humana e não depende do árbitro do legislador, sendo por consequência de caráter universalista. Como Aristóteles fala sobre o justo natural, que o justo natural ele tem força que corrompe todas as barreiras, sendo transcendente à vontade humana. São imutáveis e têm a mesma força em qualquer lugar. Ele também fala que como um fogo que queima aqui e também queima lá na Pérsia. Olá, sou Pedro Souza. Vim aqui representar minha colega Giovana, que infelizmente não pôde estar presente, mas representarei ela aqui e falarei agora um pouco sobre o justo legal. Veja, o justo legal ele vai estar diretamente ligado ao nomos, ou seja, a uma regra, né, um conjunto de regras que vão formar uma determinada legislação de uma determinada polis. E essas questões dessas leis do justo legal, elas vão ter né, uma força advinda caracteristicamente da força humana. Né? E quando eu falo em força humana, é da figura do legislador. É necessário que se destaque aqui que o legislador ele vai ser a figura principal para a criação das leis do justo legal. Né? É através da vontade do legislador, ou seja, de uma convenção humana, né? Que se cria as leis do justo legal. No caso, através de deliberações entre legisladores, né? Ou seja, então é necessário que se destaque o legislador, essa força das leis humanas advém dele, da vontade dele, está centrado na figura do legislador. E uma coisa que eu quero destacar também aqui é que, por exemplo, esse entendimento das leis ele vai ser muito relativo no justo legal, porque vai depender do tempo, né, tempo, espaço, da cultura de cada povo e uma coisa que pode ser considerada lei em uma polis, em outra pode ser que não seja, porque esse entendimento vai variar muito, né? E uma coisa também que Aristóteles falava era que como ele cria essa ideia de que a lei natural ela era como se fosse perfeita e as outras leis tinham que ser baseadas nela, o justo legal não vai ser diferente, porque o justo legal, ele fala, para ele ser, como é que eu posso dizer, para ele ser bom para todos, ele teria que ser construído através do justo natural. O legislador teria que se espelhar no justo natural para poder construir o justo legal. Só através disso era que se daria uma construção perfeita. Né? O legislador teria que se espelhar no justo natural para que pudesse criar as leis para reger a polis através do justo legal. E veja, um exemplo claro disso aqui só para fixação por exemplo, hoje os direitos humanos, né? A gente sabe que os direitos humanos são inerentes, né, a todo ser humano e, por exemplo, a partir do momento em que o legislador brasileiro,
né, efetiva na Constituição de 88, parte desses direitos humanos, ele está pegando uma questão como se fosse, por exemplo, do justo natural e aplicando e positivando e efetivando, né, através do justo legal. E é a partir disso que hoje se tem a força da lei, no caso, né? Os direitos humanos passam a ser direitos fundamentais garantidos na Constituição. Bem, essa foi uma explanação, né? Espero que tenha atendido às expectativas. Muito obrigado. Boa noite. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a equidade e justiça na visão de Aristóteles. E primeiro, para falar sobre isso, é importante a gente entender o seguinte: o que Aristóteles conceitua como o justo legal. O justo legal é tudo aquilo que está presente no ordenamento jurídico, é tudo que está escrito e o que está positivado. E a partir disso a gente tem que entender o seguinte: o direito ele se origina dos costumes, das tradições, das crenças de uma determinada sociedade. E por isso mesmo, essas tradições e crenças são mutáveis e por isso mesmo o direito é muito mutável. Só que ele não consegue acompanhar os ritmos das mudanças que ocorrem. E por isso, nos momentos de transição sempre existirão lacunas, ou seja, as lacunas elas são inerentes ao direito. É impossível você ter um ordenamento jurídico que não apresente lacunas. E aí, nessas lacunas, é que Aristóteles diz que deve entrar a equidade. Quando a lei for omissa, quando a lei não tratar sobre o caso concreto especificamente, deve-se utilizar da equidade. E o que seria essa equidade justamente para julgar, né? E o que seria essa equidade? Essa equidade é uma adequação. É uma noção de justiça, e até Aristóteles entende como justiça, mas com algumas diferenças, mas ele é um corretivo do justo legal. Onde o justo legal não entra, a equidade é aquilo que vai dar uma decisão que tem um bom senso. Ela não tende nem para um extremo, nem para outro extremo, mas sim ela, com esse bom senso, ela vai atender o objetivo de determinada situação. E aí, nisso, a gente tem que avaliar onde a gente pode encontrar essa equidade, qual a influência de Aristóteles no direito brasileiro. E é importante também destacar outra coisa, antes de avaliar isso, que a equidade ela não está prescrita expressamente, você não encontra a palavra equidade. Mas vamos nos ater aqui a dois artigos da LINDB, o artigo 4º e o artigo 5º. Eu vou ler eles aqui. O artigo 4º diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Já o artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais que ela se dirige e às exigências do bem comum. É interessante que, como eu disse, não vai ser encontrada a palavra equidade, mas o que seria essa analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, se não uma noção de equidade, ou a lei atingir, o juiz atenderá aos fins sociais que a lei visa, ou as exigências do bem comum, se não uma noção de equidade. E aí a gente agora pode falar um pouquinho do que Miguel Reale já falava em 1960, que é o seguinte: ele defendia que pode duas possibilidades de equidade no direito brasileiro. Uma é como uma espécie de orientação hermenêutica, ela vai orientar a interpretação e a aplicação das normas aos magistrados. E a outra é quando, justamente a hipótese mais próxima de Aristóteles, que é quando não existe uma lei, ela vai preencher justamente a lacuna. Quando não existe uma determinação específica, ela vai trabalhar de modo mais justo a preencher esse vazio. E aí também a gente pode observar uma parte de uma fala do ministro Fux, que ele diz o seguinte: substancialmente o juiz, ao decidir o mérito, deve adotar a solução que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Nesse particular, a lei, utilizando-se de conceitos juridicamente indeterminados, autoriza o juiz a inverter o velho silogismo e adotar a solução justa para depois vesti-la com a regra legal aplicável à luz da equidade e das exigências do bem comum.
Assim, o juiz deve levar em consideração não apenas a letra da lei, senão o ambiente em que ela vai ser aplicada, amoldando-a às novas realidades, sem contudo estar autorizado a decidir contra a lei. Essa regra, improcedendo, funciona com plenitude quando há lacunas na lei. Justamente esse detalhe que o ministro Fux coloca, que ele deve atender o bem comum, as exigências de equidade, o juiz pode inverter o silogismo, em vez de aplicar logo a lei, não. Ele pode pegar vestir com equidade a decisão dele e posteriormente embasá-la na lei, mas ele nunca deve decidir, nunca pode decidir contra a lei. E aí um exemplo interessante de algo que não está previsto no nosso ordenamento jurídico, mas é muito costumeiro, é o dano moral. Porque o dano moral não existe uma tabela específica para valorar ele. Mas o que é que existe? Existe um objetivo ao se aplicar um dano moral. E o objetivo ele é pedagógico. Então, o juiz, ao aplicar o dano, ele deve analisar a casuística. Ele deve observar quem são as partes, o que foi que ocorreu, qual a extensão do dano. E o objetivo não é nem quebrar alguém, ou quebrar a empresa que, digamos assim, cometeu o dano, ou dar enriquecimento sem causa a alguma pessoa. É sim atingir o objetivo pedagógico de aplicar o dano para que aquilo não venha a se repetir. Então, agir com equidade é justamente ter esse bom senso, e a gente pode observar ele visível no ordenamento jurídico brasileiro.